Fala, galera! Oxe, mudou. Eita, qual o brilho aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernandes e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, eu vim falar sobre evangelismo e as suas dificuldades. Mas antes de começar o vídeo, eu te peço para você deixar o like, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Assim você mostra pro YouTube que você está gostando bastante do vídeo e também para outras pessoas. Certo? Bom, faz um mês, eu acho, ou um pouco mais de um mês, que a gente não traz aqui vídeo no YouTube. E eu já tava com saudade aqui de vocês. Eu tiro um tempinho, né, do meu tempo para estar gravando esses vídeos e trazendo conhecimento aqui para vocês, trazendo uma discussão legal. E hoje a gente vai falar sobre evangelismo e os seus problemas, né, as suas adversidades. Certinho? Então, evangelismo, para a gente que é cristão, evangelizar é levar as boas novas. A gente tem esse ordenamento, né, ordenamento dado por Cristo em Mateus 28, 18 ao 20 e em Marcos 16, 15. Então, a gente tem essa ordem. Foi Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor, que ele ordenou, ele não pediu, ele ordenou para que todo cristão ele vá e pregue, anuncie as boas novas. Mas a gente sabe que na atualidade, assim como daqui a 10 anos, 20 anos, vai ter outras dificuldades que ao longo do tempo a gente vai enfrentando, certo? Então, evangelizar é isso. Então, o que é que primeiramente o evangelismo ele pode trazer de dificuldade para mim? Não de dificuldade, eu falo assim, mas em coisa que o evangelismo ele poderia ser mais eficaz, só que acaba que ele não fica sendo, ele acaba não sendo eficaz por causa de alguns fatores. E depois eu vou trazer dificuldades do modo do evangelismo em si, na prática lá mesmo, tipo, correlacionada a pessoas e tal. Então, esse é mais como fosse para mim e o outro é mais como fosse correlacionado a outra pessoa. Para mim, o nervosismo, né? Não, eu falo assim, eu sou bem tranquilo. Eu falo de modo geral mesmo. O que pode atrapalhar no evangelismo? Atrapalhar o nervosismo, né? Eu tô aqui com a colinha. O nervosismo, ele pode atrapalhar muito. E, na verdade, se você for pegar, eu fiz uma vez um evento lá na igreja. 90%, 80%, não lembro, era uma das dificuldades era o nervosismo, né? Ah, e o que eu vou falar? Eu preciso falar isso certo. Ah, não sei o quê. Claramente a gente precisa falar o negócio certo. Só que era muito nervosismo com relação à reação da pessoa. Ah, e se essa pessoa não gostar, e se essa pessoa quiser me bater? E o que eu falo, o que eu não falo? Então, o nervosismo. Então, para isso, né, a gente estuda, pratica, para que a gente não venha ficar muito nervoso. O nervosismo sempre vai fazer parte da nossa vida. Agora, ficar nervoso constantemente já tem algo de errado. O segundo ponto seria a falta de preparo, né? A falta de preparo, ela está muito ligado ao conhecimento bíblico, mas também ao conhecimento científico ou filosófico. Porque dependendo da pessoa, ela pode estar trazendo algo mais científico. E se eu não tenho falta de... E se eu estou com falta... Eu não estudei, né? Eu estou sem preparo, eu acabo por ficar nervoso. Se eu fico nervoso, eu acabo que eu não concentro, ou não quero mais evangelizar, ou evangelizar é coisa difícil demais. Então, basicamente é isso. Para isso, você estuda, você se dedica ao estudo bíblico primariamente. Então, você vai meditar, não é simplesmente ler. Você vai meditar na palavra, você vai meio que trazer reflexões diárias da Bíblia para que você, primeiramente, aplique e, segundamente, explique. Tá? Então, basicamente, é isso. O terceiro seria, que eu coloquei aqui, falta de comunicação efetiva. Falta de comunicação efetiva. O que é isso? Para mim, também tem muito a ver com isso, a parte de eu saber explicar. Porque tem coisas da Bíblia que ela é muito complexa. E talvez a coisa mais simples que você acha, tem pessoas que ela não entende. Então eu preciso
eu preciso ter uma comunicação efetiva. Eu preciso saber explicar e de uma forma que a pessoa entenda. Então, eu preciso entender que pessoas intelectuais, elas vão entender certamente uma coisa mais simples, só que vai ser mais agradável para ela que você explique de uma forma mais complexa. Bem como pessoas simples, você já não vai poder mais explicar a coisa de forma complexa, você vai ter que minimizar e ir para outro, diminuir o nível e ir para um nível mais inferior, um nível menos intelectual, para que a pessoa ela entenda. Então, essa seria a base da comunicação. Outra coisa da comunicação é eu manter a conversa, eu ser legal, eu ser educado, eu ser receptivo, eu saber escutar a outra pessoa. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 até o versículo 26. Então, eu preciso saber escutar, eu preciso ser manso, eu preciso ter respeito, mas eu também preciso falar a verdade. Eu preciso explicar de uma forma que a pessoa entenda. Tudo isso, para mim, faz parte da comunicação. Então, o que falha muitas vezes na gente é essa parte de comunicação. Eu consigo até explicar, né? Só que quando é no evangelismo, parece que é só um lado. Pá, 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 pá. E o outro, a pessoa que tu tá evangelizando não vai falar mais, não vai falar nada, não. Pra mim, ela pode discordar. Ela pode discordar, mas claro, respeitosamente. Discorde, questione, pode gerar dúvida. Na verdade, é isso que a gente quer. Porque evangelizar é eu trazer as boas novas. Só que você pode não entender. Se você não entendeu, pergunte. Só que o que acontece nos evangelismos tradicionais? Ninguém pergunta nada, só fica assim, ó. Pá, 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 é isso, aquilo, outro. Engole isso, engole aquilo. E a pessoa, às vezes, não tem um tempo de pensar, de trazer uma reflexão. Isso, para mim, é algo falho. E o que falta, muitas vezes, é também a parte de manter a conversa, né? Não saber ter uma criatividade, né? Ter uma criatividade de manter a conversa. Se a pessoa gosta de Marvel, continua explicando sobre a Marvel, só que traz para o contexto bíblico e traz como que Cristo se aplica a algum contexto da Marvel, tá? Outra coisa, falta de atenção. Muitas vezes no evangelismo, a pessoa ela fica com falta de atenção. Tem também a parte da outra pessoa que está ouvindo, né? O receptor, mas a gente, o emissor, ele às vezes a gente fica com falta de atenção. A gente não fica atento. A gente está tão nervoso, tão agitado, que a gente não fica atento ao que a pessoa está falando. O evangelismo eficaz, ele vai saber ouvir a outra pessoa. Tudo que ela tem de questionamento, olha, eu não vou para a igreja por causa disso. Tudo bem, explica por quê, cara. Olha, eu vou explicar o porquê você deve ir para a igreja. Pá. Muito obrigado por ter falado a tua história. Perceba que ali eu gerei uma conversa, uma comunicação. Não é simplesmente eu toma. Não é simplesmente isso, certo? Então, esse para mim são os pontos principais correlacionados primariamente à pessoa do eu. Agora, secundariamente, acho que é isso, secundariamente, a gente vai falar das dificuldades externas, vamos falar assim, tá? Então, primeiro, né, eu botei pessoas com diferentes pensamentos, nem diferentes religiões, porque se você já tem preparo, você já vai ter uma noção. E outra coisa, o evangelismo, ele é uma conversa ao qual você vai estar passando as boas novas para outra pessoa. Ela vai decidir se ela aceita ou não. Se é uma conversa, é algo bem mais tranquilo. Pelo menos deveria ser. Então, para isso, você poderia perguntar, não, me explica como é a tua religião. Eu sempre faço isso. Uma vez a mulher era uma bruxa. Me explica aí como é que é. Eu sou do candomblé, eu possesso o espírito, a entidade, na verdade. E é mesmo. Me explique. Eu quero entender. E realmente eu quero entender mesmo. Porque para minha religião, aquilo não faz sentido. Para minhas crenças, não faz sentido. Deus é a verdade e tudo que Deus fala é a verdade. E Deus não compactua com aquilo. Mas eu preciso entender aquilo para que eu mostre para ele como que é a minha visão. E para que ele entenda, realmente, eu estou no caminho certo ou não? Ele precisa
pelo menos ter a noção de assim é desse jeito e assim é desse. Se esse tiver certo, eu vou ter essa consequência. Se eu tiver certo, ele vai ter essas consequências. Basicamente isso. Segundo, explicou o assunto de forma clara, eu já conectei. Às vezes a gente tem essa dificuldade. E também pode ser que a outra pessoa ela explique algo e eu não entenda. Às vezes a gente, por nervosismo e também por medo, por timidez, a gente não pergunta, tipo, pode repetir? Então, às vezes a gente fica com essa dificuldade. E a terceira, na verdade, seria o preconceito. Né? O preconceito. Hoje, na sociedade, como que o inimigo construiu a coisa, ele já coloca o cristão como um terrorista. Um cristão terrorista. É doido, é terrorista o cristão. Pode não. Cristão, ou não, é melhor ser tal coisa do que ser cristão. É melhor ser maconheiro do que ser cristão. É melhor roubar do que ser cristão. É melhor ficar em casa do que ir para a igreja. Cristão que nada, pastor só rouba e o pastor só adultera. É isso que criaram. A sociedade de hoje, o mundo, né, por ação demoníaca e por ação satânica, diabólica, ela acabou criando que o cristão é tudo de ruim. Tem pessoas ruins no meio cristão? Tem, assim como tem na bruxa, do candomblé, do ateu. Tem em todo lugar. Então não está ligado ao cristianismo. O verdadeiro cristão vai buscar a santidade. E na Bíblia fala que por mais que ele caia e não cair, porque ele tem uma ação mal dentro do seu coração, cair por cair mesmo. É como se você estivesse andando, tropeçou e, eu caí. Mas eu vou me voltar a Deus. Como que eu me volto a Deus? Por meio do perdão. Só que o cristão verdadeiro ele vai fazer isso, ele vai cair, ele pode falhar ali e caiu. Não é igual, não, eu vou matar ali e eu vou pedir perdão. Eu vou matar porque Deus me perdoa mesmo. Não, esse aí vai pro inferno direto. Direto assim, ó. Tchum! Vai pro inferno quando morrer. Tchum! Se não se arrepender. É isso aí. Não, porque ser cristão é fácil. Você peca lá e pede perdão. Peraí, é pedir perdão de forma consciente e, segundo, de forma verdadeira. Não é pedir perdão, eu vou fornicar aqui e depois eu peço perdão, Deus vai me perdoar. Tá de boa. Deus não vai perdoar, não. Que não foi do coração, não. Então, você acha que ser cristão é assim, né? Então, aquelas pessoas que você tem como exemplo não são cristãos. Não são cristãos. O cristão verdadeiro, ele vai buscar ser semelhante a Cristo. Por mais que ele fale, ele vai sempre se voltar a Deus. E outra coisa, um cristão verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Isso está lá em 1 João, certo? Ele não está no pecado. Estar no pecado é estar conscientemente no pecado, constantemente no pecado. Então, o que o mundo cria? Ele cria que cristão é terrorista, doido, não sabe de nada. Ou se não, vou nada para a igreja, tua irmã aqui que fica não sei o que, louca, maluca, eu vou ser cristão para ficar doida. Meu irmão, calma. Aí também você tá exagerando demais. Tem gente que é assim, tem gente que é assim em todo canto. Vai ter mais no meio cristão, porque a nossa sociedade brasileira, ela é o quê? Adivinha? Cristã, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. E outra coisa, da sociedade cristã ainda, se eu não me engano, eu não lembro, mais de 90% acredita em Deus. E aí? E se a pessoa se achar cristã, sendo que ela só acredita em Deus? Porque nem todo mundo que acredita em Deus é cristão. E aí? Tá exagerando? Então, dos evangelismos a gente tem várias coisas, vários questionamentos, vários apontamentos, coisas demais. Isso acaba dificultando o evangelismo. Se o evangelismo já é difícil, tem uma coisa que é mais difícil ainda, que é o discipulado. Então, a gente pode estar trazendo no próximo vídeo algo correlacionado a discipulado. Vou ver, tá? Então, basicamente é isso. Eu quis compartilhar um pouquinho de vocês o que é evangelismo, quais dificuldades, né? E outra coisa, para finalizar, como que eu melhoro isso? Primeiramente, leia a Bíblia. Segundamente, ore.
Terceiramente, jejue. Quartamente, pratique. Quintamente, tenha comunhão com os irmãos. Sexto, procure ter uma comunicação efetiva. Pelo menos o sétimo. O sétimo eu vou deixar aí nos comentários. Ou não, melhor, você deixar aí nos comentários, né? Ou pensa aí, ou pense, não precisa deixar no comentário, não. Você que sabe, tá? É isso aí. Curta, compartilhe, comente, já deixa lá o seu gostei. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tamo junto. Vai evangelizar, rapaz.